fica atento antes de comprar um carro que teve passagem por leilão. Cara, se você for olhar o manual do carro, você vai ver que já passou da hora de trocar o líquido de arrefecimento. Leilão. Mas fica tranquilo, isso aqui foi só porque o dono anterior não pagou e a financeira pegou o carro. Você está pensando em comprar um carro usado e eu vou te dar 3 carros que você deve ficar longe se quiser fazer um bom negócio. Vem comigo. O primeiro deles é aquele carro novo, bonito, com baixa quilometragem, mas sem histórico nenhum de manutenção. O segundo deles, vou te dar aqui, vem cá. O segundo deles é o carro que tem alta quilometragem e a manutenção foi feita apenas com o meu mecânico de confiança. Vem cá comigo. Tudo isso aqui precisa de manutenção. Tudo isso daqui precisa de revisão antes de quebrar. Esse é o detalhe. Então aquele carro com alta quilometragem que foi feita a revisão apenas no mecânico de confiança, abre seu olho. Pediu a nota fiscal, pediu o manual, procurou carimbo. O carro tem alta quilometragem, não tem uma nota fiscal, não tem um carimbo no manual. Tu vai comprar? Vou te falar agora qual é o terceiro carro que você deve ficar longe se quiser fazer um bom negócio. Vem cá. Olha só, você está procurando esse carro, já viu alguns, isso eu estou falando de carro usado. Você quer fazer um bom negócio? Chega mais perto e a gente vai bater um papo. Aquele carro que tem passagem por leilão, aquele carro que está escrito lá no documento, passagem por leilão. Eu vou te explicar direitinho cada um desses 3 carros que eu falei, o motivo que você deve ficar longe para que você se livre de situações no futuro em que você vai ter problemas para vender esse carro ou quando você vai ter problemas mecânicos com esse veículo. Preste atenção no que eu vou te ensinar, que essa dica vai te ajudar bastante. Você deve ter pensado assim, carro com baixa quilometragem com certeza é bom, ele rodou pouco, mas eu vou te dar alguns detalhes que você deve ficar bem atento. Vem cá comigo. Imagina só, o carro ele tem baixa quilometragem, só que os 4 pneus dele já não são mais originais. Você sabia que os pneus de um carro duram 50, 60, em alguns casos 70 mil quilômetros, os pneus originais de fábrica? E como é que o carro tem, por exemplo, 20, 30 mil quilômetros rodados e não tem mais os 4 pneus originais? Um outro ponto que você deve ficar atento é quando o carro tem baixa quilometragem, vou aderir aqui, vou adotar 20 mil quilômetros rodados, certo? A média, coloquei esse valor aqui para você. O carro tem cerca de 20 mil quilômetros e os 4 pneus não são originais. Ah, mas os 4 pneus dele não são originais porque o dono anterior trocou os 4 para colocar um jogo de rodas ou colocar pneus mais largos. Isso é verdade, isso pode acontecer e aí eles não seriam mais originais. Porém, você vai olhar agora outros detalhes. Eu vou te dar só mais um detalhe que você deve ficar atento quando o carro tem baixa quilometragem, os pneus já não são mais originais e tem um outro detalhe que você deve atentar. Vem aqui comigo. Todo carro que tem baixa quilometragem, os pneus devem ser originais ainda e o mínimo é que o volante esteja praticamente novo. O volante ele tem desgaste. A mão passando aqui no uso do dia a dia acaba desgastando o volante. Eu vou tentar mostrar aqui, vou girar o meu volante para você ver. Olha só. Esse volante aqui, aproxima mais um pouquinho. Você percebe que ele está bem novinho. Caso o volante do carro esteja bastante gastado, a gente pode falar que comido pelas mãos, aí vem desculpas em que a pessoa ficava muito assim. Eu já ouvi esse tipo de desculpa, já ouvi desculpas em que a mão da pessoa ela era muito ácida, ou suava muito, o que for, mas vê só, você já não tem um carro que tem os 4 pneus originais e o volante está desgastado. Você quer mais o que para começar a imaginar que a quilometragem, por exemplo, foi adulterada? Eu falei há alguns instantes sobre carros que têm alta quilometragem. Olha só, quero deixar claro que porque o carro ele tem alta quilometragem, automaticamente ele não é um veículo ruim para você possuir. Mas tem alguns detalhes que você tem que atentar ao comprar um carro que tem seus 100, 150, 200 ou mais, ou seja, 200 mil ou mais quilômetros. Vê só. Vem cá comigo. Você tem que concordar comigo que algumas peças do carro elas têm desgaste por tempo.
e às vezes algumas coisas não estão previstas no manual. Imagina só, o carro é automático e você não tem histórico nenhum se o proprietário anterior trocou o óleo do câmbio. Digamos que você pega aí um carro com 150 mil quilômetros. Não tem histórico de troca de amortecedores, por exemplo. Um carro manual, por exemplo, você não sabe quando foi trocada a embreagem, você não sabe rolamentos, líquido de arrefecimento, que o pessoal às vezes nunca troca o líquido de arrefecimento. Então, você vai pegar um carro que você não tem qualquer tipo de histórico e vai comprar como se fosse um carro com baixa quilometragem e que tem histórico? Não. Porém, eu quero deixar claro o seguinte, se o carro tiver alta quilometragem, sei lá, 200 mil quilômetros, mas você tiver todo o histórico de manutenção desse carro, você tiver histórico de trocas de óleo, histórico de notas fiscais de amortecedores, por exemplo, troca de disco de embreagem, enfim, as peças de desgaste natural, você sabe que, como você sabe que não existe almoço grátis, você vai ter que gastar com alguma coisa. Não dá para pegar um carro e ficar sem gastar. Porém, você pegou um carro onde a manutenção foi feita e sua despesa certamente será menor. Carro que você vai pegar, foi feita a manutenção apenas no mecânico de confiança daquela pessoa. E esse mecânico de confiança nunca deu uma nota, nem que seja uma nota de balcão, para você saber que o líquido de arrefecimento foi trocado na data X e o carro tinha 70 mil quilômetros e hoje o carro está com 130. Cara, se você for olhar o manual do carro, você vai ver que já passou da hora de trocar o líquido de arrefecimento novamente. Então, essas dicas que eu estou te passando, elas servem para você entender que confiar só na conversa do vendedor não é o suficiente. Olhe alguns detalhes. Mas fica tranquilo, isso aqui foi só porque o dono anterior não pagou e a financeira pegou o carro. Vou te explicar um pouquinho melhor. Vem cá. Você não tem experiência nenhuma com carro. Você nunca teve um carro. Vai comprar um carro usado. Aí você olhou que um carro que tem passagem por leilão, imagina só a cena, tá? Imagina lá, por exemplo, o carro, vou dar um nome aqui, um Gol. Esse Gol, todo local, ele está sendo vendido lá a 50 mil reais. Digamos, vamos colocar um ano, 2017, 50 mil reais. Todo canto você procura, anunciante, lojista, tá lá 50 mil reais. E você encontra um anúncio onde alguém está vendendo esse mesmo carro por 40 mil, 38 mil, aberto a negociações. E no meio da conversa ele te fala, ó, esse carro tem passagem por leilão. E você não tem qualquer tipo de experiência com isso. Se o carro simplesmente foi recolhido porque o proprietário anterior não pagou, tudo bem. Só que pensa, amanhã tu vai vender esse carro de novo. Tu não vai ficar com esse carro para sempre. Quando você for vender esse carro, você vai ter que explicar isso a outra pessoa. Não significa que só porque o carro teve algum tipo de passagem em leilão, ele é um carro que não serve. Mas fica atento. Eu tenho certeza que essas dicas vão te fazer economizar muito dinheiro. Agora, se você já é experiente em comprar e vender carros, por exemplo, já teve vários carros e quiser arriscar pegar um carro de leilão, tudo bem. E eu vou ressaltar aqui, tá? Não estou falando que carro de leilão não presta. Apenas que se você não tem experiência nenhuma ao comprar um carro, fica atento antes de comprar um carro que teve passagem por leilão. Agora eu vou te passar uma dica bônus. Aquela dica que você vai ter que dar o like porque a dica foi boa demais. A dica é o seguinte, imagina só se você vê um resto de rico. Olha só a cena. Gol 2017, chutar um valor, 50 mil reais. Ford Fusion 2002, 45.900. Tá mais barato que o Gol. E aí, vai pegar esse resto de rico? Vou te contar já já. Eu te falei do resto de rico, né? Eu te falei da comparação do Gol e falei também da comparação com o Ford Fusion. Olha só. Quanto custa os 4 amortecedores do Gol? Vou deixar na descrição. Quanto custa os 4 amortecedores de um Ford Fusion? E aí você vê Ford Fusion, sei lá, chutei, tá? Eu chutei esses valores, 45 mil, Gol 50 mil. Sai melhor comprar um Fusion. Afinal de contas, é um carro de luxo. Afinal de contas, o Golzinho nunca vai te dar aquele prazer, aquela nave. Nunca. Só que tem um detalhe, quando tu precisar trocar o para-brisas do Ford Fusion
ou o farol dianteiro dele, ou a lanterna traseira, tu vai pensar, poxa, devia ter pego o Gol. Por quê? O resto de rico é aquele carro que alguém já gastou ele o suficiente para deixar a manutenção pesada só para o último que pegou. Eu não vou falar hoje aqui em questão de carro que é feito só para primeiro dono. Vamos imaginar aqui hoje apenas aquele carro em que já deu o seu melhor, já teve melhores tempos de glória. E eu não vou colocar só o Ford Fusion. A gente pode colocar o Ford Edge, outro carro aqui que você imaginar. Claro que se você tem um carro desse, eu não estou falando nada contra seu carro, mas se você tem bolso para cuidar apenas de um Celta, de um Gol, de um Palio, não se arrisca com carros de alto valor. Fica aqui o meu conselho. E se gostou das dicas, das 4 dicas, deixa aqui teu like.